Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias que mudam tudo. O século em que a Inglaterra entrou em guerra com ela mesma e redefiniu para sempre as regras do jogo entre quem governa e quem é governado. Pensa só nessa pergunta. Foi ela que botou fogo na Inglaterra do século XVII. De um lado, um rei com um poder que ele jurava ser absoluto. Do outro, um parlamento e uma nova classe social que não estavam mais afim de baixar a cabeça. Era óbvio que essa colisão ia acontecer. Antes da confusão toda, a Inglaterra parecia estar no auge. Sob o comando da dinastia Tudor, e especialmente da Rainha Elizabeth I, o país era uma potência, bombando na economia e nos mares. Tudo parecia estável, mas só parecia. Por baixo dos panos, a tempestade já estava se armando. Ok, vamos mergulhar nisso. Pra gente entender como essa bomba explodiu, primeiro a gente precisa olhar o que estava cozinhando em fogo baixo. Sabe, as tensões que poucos viam, mas que estavam ali, crescendo. E o mais irônico é que a própria coroa, ao tentar fortalecer a economia, acabou criando seu maior problema. Uma mudança-chave foi a tal Lei dos Cercamentos. Basicamente, transformaram terras que eram de uso comum em propriedade privada. E o que aconteceu? Surgiu uma nova classe de gente cheia da grana, proprietários de terra, comerciantes, e essa galera com o bolso cheio logo ia querer poder. E olha, essa riqueza toda não era só sobre dinheiro, não. Era sobre poder. A burguesia e a pequena nobreza rural, a chamada gentry, tinham a força econômica nas mãos. O próximo passo, claro, era reivindicar o poder político que vinha junto. E é aqui que o conflito fica escancarado. A dinastia Tudor acaba e chega uma nova família real ao poder com umas ideias, digamos, bem diferentes sobre como se deve governar. Então a famosa Elizabeth I, a rainha virgem, morre sem deixar filhos. E agora, o trono vai para o primo dela, Jaime Stuart, que já era rei lá da Escócia. Começa a dinastia Stuart na Inglaterra, e com ela chega uma visão de poder bem perigosa. E aqui a gente vê o tamanho do impasse. Pensa bem, de um lado, os reis Stuart batendo o pé e dizendo «Nosso poder vem direto de Deus e ponto final». Do outro, o parlamento respondendo «Opa, peraí, aqui tem lei, tem tradição e quem controla o dinheiro somos nós». Eram duas visões de mundo que simplesmente não se encaixavam, não tinha acordo possível. Com tanta tensão acumulada, uma hora a corda ia arrebentar. E arrebentou, levando a Inglaterra a um lugar que ninguém nunca imaginou ser possível. Um país sem rei. O filho de Jaime, Carlos I, foi quem realmente botou fogo no parquinho. Toda vez que o parlamento negava alguma coisa para ele, principalmente grana, ele ia lá e fechava o parlamento. Simples assim. A gota d'água foi quando ele tentou prender líderes do parlamento na marra. Aí não teve mais jeito. Em 1642, a Inglaterra estava em guerra civil. E este é um dos momentos mais impactantes da história europeia. Sério, após a vitória do parlamento, o rei Carlos I foi capturado, julgado por traição e decapitado em praça pública. O recado não poderia ser mais claro. Ninguém, nem mesmo o rei, estava acima da lei. Mas o que veio depois não foi bem o sonho de liberdade que muitos imaginavam. A Inglaterra virou uma república, a Commonwealth, sob o comando do general Oliver Cromwell. Só que, na prática, o governo dele virou uma ditadura militar, impondo uma moralidade puritana super rígida e, olha que ironia, dissolvendo o parlamento quando era contrariado. Essa experiência de república acabou não durando muito. Quando Cromwell morreu, o povo já estava de saco cheio. A Inglaterra estava exausta e decidiu convidar o filho do rei executado, Carlos II, para restaurar a monarquia. O problema é que aquela pergunta central, afinal, quem manda de verdade, o rei ou o parlamento, continuava no ar, sem resposta. E isso prepara o terreno para o segundo round. Uma outra revolução, só que dessa vez bem diferente. Uma que prometia resolver essa treta de uma vez por todas. Essa linha do tempo mostra bem a montanha-russa que foi esse século, né? Guerra, execução, república, restauração, e aí, finalmente, em 1688, a solução definitiva, a Revolução Gloriosa. O irmão do Carlos II, Jaime II, assume o trono e parece não ter aprendido nada com a história da família. Ele era católico e quis bancar o rei absolutista de novo. Só que dessa vez o parlamento foi mais esperto. Não esperou outra guerra começar, não. Agiu primeiro. Basicamente fez uma oferta de emprego para um novo rei e uma nova rainha. E por que gloriosa? Porque ao contrário da carnificina da Guerra Civil, dessa vez a transição de poder foi pacífica, sem sangue. Quando o rei Jaime II viu que o exército de William de Orange estava chegando, ele simplesmente meteu o pé.
fugiu para a França. Na prática, o parlamento demitiu um rei e contratou outro sem disparar um único tiro. Então, vamos entender agora como essa revolução sem sangue estabeleceu as regras do jogo político que não só definem a Grã-Bretanha, mas que ecoaram pelo mundo todo até hoje. Para serem coroados, William e Mary tiveram que aceitar uma condição: assinar um contrato com a nação, a Declaração de Direitos ou Bill of Rights. E, gente, esse documento muda tudo. Pela primeira vez, ficou estabelecido preto no branco que o poder do rei não vinha de Deus, e sim de um acordo que colocava o poder do parlamento acima do da coroa. E o resultado final foi esse novo sistema, a monarquia constitucional. Foi aí que se consolidou aquela famosa frase: o rei reina, mas não governa. O poder real virou simbólico, enquanto o poder de verdade, o de tomar as decisões, passou para as mãos do parlamento. E o impacto disso foi global, um verdadeiro efeito dominó. As ideias de limitar o poder do governo, de direitos individuais, defendidas por pensadores como John Locke durante essa confusão toda, se tornaram a base do liberalismo. Elas inspiraram diretamente a Revolução Americana e, mais tarde, a Revolução Francesa. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? A solução inglesa foi uma revolução de verdade, que virou a mesa do poder de ponta cabeça, ou foi um grande acordão pragmático que preservou a tradição da monarquia, mas tirou dela todo o poder real? Revolução ou acordo? De um jeito ou de outro, a resposta moldou o mundo moderno.